Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Igor Oliveira e hoje nós estamos trazendo inúmeras novidades para vocês aqui do Radioatividade. É isso mesmo, quem fala aqui pra vocês é a Luma e teremos nessa quarta-feira um programa arrasador. Sabe por quê? Porque esse é o nosso primeiro programa oficial, gente! Semana passada foi meio que um teste, então, pra hoje nós elaboramos muitas coisas novas e interessantes pra vocês. A maior delas é a nova estrutura do nosso programa. Bom, hoje nós teremos vários blocos, todos com temas diferentes a cada semana. Eu vou explicar para vocês quais serão e também a ordem que eles serão transmitidos. O primeiro deles é o Papo Periódico. Ele tem esse nome porque em cada programa nós vamos explicar para vocês sobre um ou dois elementos químicos que estão na tabela periódica. Sempre na sequência, né? Assim vocês vão aprendendo a função de cada um deles. Outro dos nossos blocos, o principal na verdade, ele chama Por que isso acontece? Nele nós explicaremos alguma coisa que acontece no nosso dia a dia, mas que muitas vezes nós não paramos para observar, colocando claro uma pitadinha das ciências nisso tudo. E lembrando que cada dia poderá mudar a ordem dos blocos quando acharmos que fica mais legal e também quando tivermos mais ou menos blocos. Outro bloco de hoje chama-se Notícias e Descobertas. É onde a gente vai contar para vocês o que está acontecendo no mundo das ciências, o que os cientistas estão aprontando e melhorando as coisas pro nosso lado, né? O bloco que a gente vai fechar hoje chama Sobre os Cientistas, que a gente vai atualizar vocês com que dia dessa semana cada cientista fez aniversário e também quantos aninhos eles fariam caso estivessem vivos. Nesse bloco, a gente vai ter a participação do público, então vocês poderão nos mandar comentários lá no nosso Telegram, que é @ouvintefederal, e também aí vocês vão ficar sabendo perto de qual cientista famoso vocês apagariam as velhinhas. Então, se você é aniversariante dessa semana, ou então conhece alguém que faz aniversário nesses dias, manda lá uma mensagem pra gente no nosso Telegram, @ouvintefederal, ou então um e-mail para radioatividade.ifsp@gmail.com, que é o nosso e-mail. E mais tarde vocês vão saber então quem ficaria velhinho com você. E enquanto isso nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para termos um papo periódico com vocês. Não saiam daí. Voltamos já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Papo periódico. Galera, e aí? Agora nós vamos dar início ao nosso quadro Papo Periódico. Como essa é a primeira vez que a gente apresenta esse bloco, nada mais justo do que começarmos com os primeiros elementos da tabela periódica, não acham? A tabela, ela está organizada de acordo com a característica de cada elemento químico. Por exemplo, tudo que a gente tem aqui no nosso mundo é feito de elemento químico. Cada elemento químico, ele tá presente em tudo que você conhece. Ou seja,
Por exemplo, a pedra. O que você consegue ver na pedra? Você vê uma pedra, mas dentro dela tem muitos e muitos elementos. A água você enxerga a água. A maioria das pessoas sabe que a fórmula da água é H2O. Então ela é formada de quê? Hidrogênio e oxigênio. E também você pode ter como exemplo o ferro. O ferro você só enxerga uma coisa e ele é constituído de só um elemento químico que é ele próprio, o ferro. Hoje a gente vai explicar sobre o hidrogênio. E ele é o primeiro elemento da tabela periódica. E o Igor vai explicar um pouquinho para vocês como a tabela periódica é organizada. Bom, a tabela periódica está organizada de uma forma bem específica. Nela, os elementos são dispostos na forma horizontal, em sequência dos números atômicos de cada um. E na forma vertical, eles estão organizados em grupos com características comuns. E o honrado de hoje, como a gente já disse, vai ser o hidrogênio. Ele tem o número atômico 1. Exatamente. O hidrogênio é o que abre o nosso bloco de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. É o primeiro a ter contato... O primeiro a ter contato com o gás hidrogênio foi o alquimista conhecido como Paracelsus, que na manipulação dos metais e dos ácidos ele produziu um ar explosivo. E tadinho, ele ignorou esse ar como se fosse um elemento. Ele achou que não era um elemento, que era só um gás que explodiu mesmo. Já em 1766, o químico Henry Cavendish identificou o gás como uma substância individual. Aí ele estudou suas propriedades físicas e tudo mais. Mas foi o nosso amigo Antoine Lavoisier que descobriu a fórmula da água e também nomeou o hidrogênio como elemento. Esse nome foi dado porque é hydro e mais gen, ou seja, que o significado do nome de hidrogênio é que forma água. Bom, o hidrogênio ele é classificado como um não metal. A sigla dele é H e ele está posicionado no grupo 1A da tabela periódica. No mundo acadêmico, ele sofre um pouquinho de bullying. Os alunos sempre fazem as piadinhas por ele ser conhecido como o sem família da tabela. Isso tem algum sentido, é claro, porque ele está no grupo 1A, mas ele não se enquadra com nenhum membro dessa família, que é a família dos metais alcalinos. E isso acontece porque ele não apresenta características que o enquadrem em um desses grupos periódicos, o que acaba fazendo dele um elemento sozinho, um elemento único. Isso mesmo, enquanto alguns fazem as piadinhas com o coitado do nosso hidrogeninho, outros enxergam ele como um elemento único e extremamente importante, que é o que ele é realmente, né? Não é possível encontrá-lo na forma de átomo isolado na natureza, mas ele participa de muitas e muitas substâncias. Ele pode ser encontrado na forma molecular, como a gente já disse, na forma de gás, e também ele em forma de gás, ele é incolor, inodoro e insípido, ou seja, ele não tem cor, não tem odor e também não tem sabor nenhum. Assim, o hidrogênio ele não é o elemento mais abundante do nosso planeta Terra. Na verdade, ele é o 10º mais abundante que a gente tem aqui. Mas ele é um dos principais que mantém a maioria dos organismos vivos. Por quê? Porque ele está presente na nossa água. Bom, aí dá para vocês verem a importância dele, né? O hidrogênio também é o elemento mais simples. O seu átomo é constituído por apenas um próton no núcleo e um elétron orbitando esse núcleo, que é na sua forma fundamental. Só que também há variações desse elemento, onde se tem o mesmo número de prótons, mas há variação do número de nêutrons. O deutério é um isótopo de hidrogênio. Ele contém no núcleo um próton e um nêutron. E ele foi descoberto por Harold C. Urey. Eu não sei falar esse nome, gente, desculpa. Que ele acabou ganhando um prêmio Nobel por essa descoberta, um prêmio Nobel de Química no ano de 1934. E também existe o trítio, um outro isótopo do hidrogênio que contém no seu núcleo um próton e 2 nêutrons. Para retomar aqui, a variação é de acordo com o número de nêutrons, não com o número de prótons. Então, o hidrogênio fundamental, na forma fundamental, ele tem um próton e nenhum nêutron. O deutério tem um próton e um nêutron. E o trítio tem um próton e 2 nêutrons. A gente falou prótons e nêutrons, mas a gente não explicou o que é. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês. O próton, ele é a carga positiva que a gente tem dentro de um átomo. O nêutron, como já tem o nome dele, é a carga neutra, uma carga que está ali estável. E o elétron é o que fica em volta, é um elemento que é negativo. E no próximo programa a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. É isso aí.
A densidade do hidrogênio, ela é bem pequenininha. Todo mundo sabe qual é a densidade da água. Ah, beleza, 1. E a densidade do hidrogênio, ela é mais de 11 mil vezes menor do que a da água. Então, ela é bem pequenininha mesmo. Como a gente já disse, ele apresenta-se aqui na superfície da Terra em forma de gás. E para ele virar um líquido, ele precisa ser submetido a uma temperatura muito pequena, a menos 253 graus Celsius. E para ele virar um sólido, para ele de gás virar líquido, é 253. Para ele de líquido virar sólido, são menos 259 graus Celsius. Agora eu vou falar para vocês sobre uma curiosidade do hidrogênio. O hidrogênio puro ele é caracterizado como combustível ideal para alimentar células de combustíveis de bateria. Mas esse uso ainda não é favorável devido ao processo de obtenção, e principalmente devido às dificuldades em armazenar e transportar e manusear essa substância. Isso porque ele é um gás extremamente inflamável. E mesmo na sua forma líquida ou combinada na forma de hidreto metálico, tem uma justificável preocupação que impõe severas exigências de segurança com ele. E como nós já explicamos para vocês lá em cima, o hidrogênio precisa estar a uma baixíssima temperatura ou então em pressões específicas para sair da sua forma gasosa. Exatamente, Igor. Isso é um problema. Aí, como alternativa, os cientistas estudaram, por exemplo, uma outra forma de mudar o etanol, que é o álcool que a gente encontra nos postos de gasolina, e nesse caso o hidrogênio é separado de uma molécula e ele é utilizado misturado junto com esse álcool. Aí, quando ele é utilizado no combustível, esse hidrogênio se separa e dá uma potencialização maior para o processo de combustível. A utilização do hidrogênio puro, a gente sabe, é um pouco mais cara. Então, essa utilização do hidrogênio junto com o etanol, ela, além de ser mais barata, é mais compatível com a estrutura que a gente tem nas baterias a combustível de hoje. Apesar dessa classe ser considerada assim, bem promissora, apesar desse estudo todo de hidrogênio com o álcool ser bem estudado e ser bem promissor, atualmente os cientistas acham que o hidrogênio puro ele é bem mais potente, assim como a gasolina também é. Só que a gasolina, como a gente já sabe, é cara e destrói um dos nossos bens que não é renovável, que é o petróleo. Bom, isso daí que a Luma falou é uma questão que vem sendo bastante estudada, porque o lema da atualidade é economizar, né? Principalmente os bens não renováveis, que nem ela já disse. O hidrogênio é uma saída, e então nós podemos concluir que o nosso amiguinho é o elemento mais abundante no universo e todos os demais foram formados a partir dele, ou então de outros elementos que ele formou, né? Ele é bem importante e, além disso, é o elemento básico de toda e qualquer estrela. Cerca de 90% dos átomos presentes do nosso universo são de hidrogênio. E é exatamente sobre isso, sobre as estrelas, que o nosso bloco vai falar. Então, não saia daí, curta o nosso intervalo e a gente volta já para falar para vocês um pouco mais sobre os segredos das estrelas. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Animal arrumadinho, ser humano legal, sempre sendo irracional, nunca fui um descolado, nada para se lembrar, tanto antissocial, sempre com cara de mal, então que mal faria, mergulhar na hipocrisia, ser mais um inanimado, idiota e controlado, é aí que eu me explodo, e porque eu te respondo, poderia ceder, apenas ser, só mais um a viver, pode me chamar do que quiser, banque favelado, vagabundo e mané, eu tenho um cérebro de isso é escasso, pra sociedade eu sou um fracasso. Errado, revoltado, fora dos padrões. Eu não sou nenhum galã, nem
estrela da manhã, eu também não sou nenhum desejo. Porque eu não toco sertanejo, eu não sou cheio da grana e por isso vou em cana. Não pago o suficiente para o nosso presidente. Vejo qual o mal de poder quebrar moral. Cidade destruída de história corrompida. Sou uma nova geração, uma nova revolução. Não pode me chamar do que quiser. Porque favelado, vagabundo e mané. Eu tenho um cérebro de isso é escasso. Pra sociedade eu sou um fracasso. Errado, revoltado. Fora dos padrões, fora dos padrões. Tem que achar um emprego de verdade. Ficar trancado dentro de uma sala, fazendo a contabilidade. Só assim você vai ser alguém na vida. Deixe suas ideias serem destruídas. Não questione a autoridade. Exija seus direitos, procure liberdade. Seja só mais um igual a todos na humanidade. Fracasse com a sua vida, mas não com a sociedade. Fracasse com a sua vida, mas não com a sociedade. Fracasse com a sua vida, mas não com a sociedade. Fracasse com a sua vida, mas não com a sociedade. Fracasse, 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 fracasse. Fracasso, errado, revoltado, fora dos padrões. Fracasso, errado, revoltado, fora dos padrões, fora dos padrões. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Por que isso acontece? Por que isso acontece? E aí, galera, nós estamos de volta com o Radioatividade e a música que você acabou de ouvir chama-se Fracasso, da banda Baixo Clero. Essa banda é uma banda lá de Mogi das Cruzes e a gente quer agradecer muito à banda Baixo Clero por nos autorizar a transmitir o trabalho deles aqui no nosso programa. Agora nós vamos apresentar para vocês o quadro Por que Isso Acontece. Como já explicamos lá no começo, nós vamos explicar para vocês coisas que acontecem no cotidiano, cujo porquê sempre passa despercebido. E claro, a gente vai buscar sempre os assuntos mais curiosos para falar para vocês. Vocês com certeza em algum momento das suas vidas olharam para o céu estrelado durante a noite e se perguntaram ou comentaram com alguém, se tinha alguém do seu lado: caraca, como será que acontece o brilho das estrelas? Olha, eu particularmente achava que elas brilhavam por causa da luz do sol, que se talvez em algum momento o sol parasse de brilhar, elas também parariam. Porque ele é a fonte de luz delas, né? Isso faz algum sentido mesmo, Igor, porque acontece com a Lua, né? Então muita gente faz essa associação. E a gente tá aqui hoje para contar para vocês o segredo de por que as estrelas brilham. E a primeira coisa a se saber para a formação de uma estrela é que existem 3 condições básicas. É necessário que haja primeiro o elemento hidrogênio, que a gente já deu uma introdução dele lá no nosso último bloco. E em segundo, a gravidade. Em terceiro, o tempo. Mas como assim as estrelas precisam do hidrogênio? É isso mesmo. Lá atrás, os cientistas se sentiam muito limitados com seu conhecimento. Era muito frustrante pensar pra eles, tipo, nossa, eu sei de muita coisa, já descobri aqui matemática, várias fórmulas, e eu olho pro céu e não consigo descobrir o segredo das estrelas. Então, por muito e muito tempo foi assim. Eles não conseguiam aceitar que as estrelas simplesmente apareciam por lá e num toque de mágica, pronto, as estrelas estão brilhando. Isso precisava de uma explicação. Depois de muitos e muitos fios de cabelos brancos, eles conseguiram finalmente desvendar esse mistério tão grande. E hidrogênio no espaço, gente, é o que não falta. Como a gente já disse, aproximadamente 90% dos átomos que compõem o universo é de hidrogênio. É uma quantidade realmente muito grande, não acham? E pela baixa temperatura no espaço,
Esses hidrogênios fazem com que haja a formação de nuvens. Pensa assim, tá lá o universo todo gelado, frio e tudo mais, e o gás hidrogênio, por o universo ser bem gelado, eles fazem com que eles se formam em nuvens. Essas nuvens são chamadas nuvens de gases interestelar, que é composto de hidrogênio. Com a ação da gravidade, forma tipo um redemoinho gigante, bem gigante mesmo, muito maior que o nosso sistema solar. Nesse redemoinho, a gravidade faz com que as coisas vão se unindo cada vez mais. Então vai unindo partículas de poeira e gás de hidrogênio, partículas de poeira, gás de hidrogênio. Isso tudo se concentrando no núcleo. Bom, e com essa concentração, com esse acúmulo no redemoinho, isso se segue por muitos anos, né? Talvez até centenas de milhões de anos. E conforme vai se acumulando a matéria, as partículas de hidrogênio e poeira faz com que o núcleo vai ficando cada vez mais denso. E aí ele vai crescendo. Mas como na vida tudo tem limites, né? Chega uma hora que esse crescimento todo para, porque ele já atingiu o seu tamanho limite. Mas assim como muita gente nesse mundo, o redemoinho não entende que chegou o limite dele. Então, quando tem muita coisa num espaço bem pequenininho, a pressão aumenta. E é isso que acontece, porque a matéria continua se acumulando, mesmo depois de ter atingido o limite. E de acordo com a lei da física, quanto maior a pressão, maior a temperatura. E as coisas vão piorando, mais pressão, mais temperatura, mais coisa lá dentro, e o limite já deu. O que acontece? Exatamente um colapso. Bum! Aí vocês imaginam, com toda aquela pressão e o colapso tão violento, os jatos do material em excesso são jogados a distância muito grandes. São milhares de anos-luz de distância. E isso acaba virando poeira cósmica, né? Se perde no espaço. Assim, com a quantidade ideal dentro do redemoinho, a gravidade continua a exercer pressão no núcleo, fazendo com que as partículas de gás e poeira que estão ali comecem a se chocar, comecem a se colidir umas com as outras. E a temperatura continua a subir. Assim, a temperatura vai subindo, as partículas vão se colidindo e o tempo vai passando. Então, depois desse muito tempo, a temperatura está muito alta. E aí que entra um segredinho das estrelas. Esse segredinho vocês só vão saber depois do nosso intervalo. Então, fiquem por aí, a gente volta já já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta, pessoal. E a música que você ouviu chama-se Meu Coração Se Agita com as Suas Ondas, da banda Andarilho Sob o Sol. Essa banda é uma banda autoral também lá de Mogi das Cruzes e eu quero mandar um beijão pro pessoal do Andarilhos, que a gente é muito fã de vocês e vocês são muito maravilhosos e então a gente quer agradecer pela autorização de vocês ter dado pra gente poder transmitir o trabalho todo de vocês aqui no nosso programa. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre o que a temperatura faz com o redemoinho estelar. Exatamente. No bloco anterior, a gente disse pra vocês que a temperatura causa uma coisa bem diferente no redemoinho que tá pra formar a estrela. É uma coisa bem importante e a gente fez isso um segredinho de vocês, né? Então, chega de mistério, já deu, tá chato. Então, vamos explicar pra vocês o que a temperatura faz dentro do redemoinho. É isso mesmo. E como foi dito, com o aumento da pressão, se tem também o aumento da temperatura. Essa temperatura bem alta faz com que aumente a colisão das partículas de hidrogênio no núcleo do redemoinho, tornando as condições extremamente favoráveis para que dois átomos de hidrogênio se fundam, e eles acabam se transformando assim num átomo de hélio. Esse processo se chama fusão nuclear, e é nesse momento que já se tem uma estrela formada, gente. É isso aí, é assim que nasce uma estrela. E como dizia o nosso amiguinho Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas essa transformação traz algumas consequências. Quando os átomos de hidrogênio se fundem para transformar em um átomo de hélio e assim a estrela nascer, há uma liberação de energia muito grande, isso na forma de luz. Agora imagina milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de hidrogênio se colidindo cada segundo assim e liberando uma energia em forma de luz. É luz que lá vai paulada. É mesmo. Vale lembrar que esse redemoinho é bem maior do que o nosso sistema solar. Ou seja, se você acha que o nosso planeta é bem grande, tenta imaginar algo infinitamente maior. Pois é, isso é uma estrela. E é por esse tamanho todo que nós conseguimos enxergá-las durante a noite brilhando, cada uma com a sua beleza característica, mesmo estando tão distante da gente. É isso aí, a quantidade de energia que elas liberam na fusão de átomos de hidrogênio é tão forte e tão frequente que duram milhares de anos antes de se acabar. As estrelas também se apagam, mas tudo tem seu fim, meus caros. Tá, aluno, mas calma aí. Isso é assunto para programas futuros, não seja estraga-prazeres. Vamos deixar o pessoal curtir o nascimento das estrelas cada vez que olharem para elas, vai. Tudo bem, a gente explica isso outro dia. Então, eu vou contar para vocês uma curiosidade. Para quem tem interesse em saber a localização das estrelas que a gente tem e também os seus nomes, para saber quem é quem e não ficar chamando as Três Marias de Cruzeiro do Sul, a gente indica um app bem legal, que se chama SkyMap. Esse aplicativo é muito interessante porque dá para você conhecer todos os nomes e ver os formatos das constelações, dos planetas, enfim. É muito legal. Para quem conhece as Três Marias, uma delas, a Unilã, é classificada como uma supergigante azul. E também tem uma outra que faz parte da mesma constelação, que essa constelação chama-se Centurião de Órion. E essa estrela que pertence à mesma constelação se chama Rigel, outro nome que eu não sei pronunciar. As supergigantes azuis são as mais quentes conhecidas no universo. Elas têm tipicamente de 20 a 50 massas solares, e a temperatura na superfície delas pode chegar a 50.000 Kelvin. É muito alta a temperatura. E isso dá mais ou menos 9 vezes a temperatura da superfície do Sol, que chega só a 6.000 Kelvin. Pois é, isso aí e muito mais coisas que vocês podem descobrir lá no SkyMap. Então, se você se interessou, vai lá e dá uma olhadinha e saiba um pouco mais desse universo. Do nosso universo. Então, agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinha para vocês escutarem outras músicas autorais. E a gente vai se preparar para o nosso próximo bloco. Então, não saiam daí. Logo mais teremos mais coisas para vocês. E fiquem ligados. Se você tem algum recado pra gente, acesse o nosso Telegram, @ouvintefederal, e envie a sua mensagem. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
Parece que nesse ano o inverno vai atrasar. Numa praia entre pedras, ver uma vida inteira acabar. Na escola os corações partidos, não partido e nem religião. Apenas aprendemos a conviver com a dor e a solidão. Temos que cometer os mesmos erros assim. Uma queda para as pedras e chegar no meu fim. E o calor de suas mãos fizeram-me um sertão frio, tão vazio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. E aí, pessoal, a gente tá de volta e a música que você acabou de ouvir se chama Escola dos Corações Partidos, da banda Baixo Clero. Vocês perceberam que a gente sempre tá tocando Baixo Clero aqui? É porque eles são bem legais, então vão lá no Facebook e curtam a página deles, que é Baixo Clero, e a gente transmite aqui porque eles deram autorização pra gente de transmitir o trabalho deles, que é autoral, aqui no nosso programa. Parabéns aí a banda, as músicas de vocês são muito legais, eu já ouvi pra caramba. Agora a gente vai abrir o nosso bloco que chama Notícias e Descobertas. É isso mesmo. Então, vamos à primeira notícia, que é de extremo interesse das Luanetes. Luanetes? Luanetes, é isso aí. As fãs do Luan Santana podem sentir-se honradas, porque um dos maiores sucessos do seu ídolo quase que se materializou aqui na nossa superfície da Terra. Exatamente, passou um meteoro entre os dias 5 e 8 desse mês nas dependências do nosso planeta. Ele era um pouquinho maior do que aquele que caiu na Rússia no comecinho de 2013, que não era tanto da paixão e fez um estrago por lá. Esse teve 30 metros de diâmetro apenas. Essa foi muito boa, Igor. A distância que ele passou aqui da Terra foi de uns 5 milhões de quilômetros. Aí vocês me chamam de exagerada, mas é sério, gente. Imaginem o susto que os cientistas tomaram, porque nas primeiras análises que eles fizeram, que esse meteoro ia chegar aqui na Terra, eles estimaram que a distância seria de só 24 quilômetros da nossa atmosfera. Então, seria um espetáculo para alguns e aterrorizante para outros. Eu acho que eu ficaria no meio termo. Ao mesmo tempo que eu acharia talvez um espetáculo, eu ficaria aterrorizado. As Luanetes queriam adorar, né? Aliás, um abraço para todas elas que estão ouvindo o nosso programa. A próxima notícia é bem curiosa. Na verdade, ela é mais uma descoberta. É um cientista que... A gente descobriu que um cientista descobriu que a borra que fica retida no coador do café, ela provavelmente vai pro lixo, né? Então, esse cientista descobriu uma utilidade muito boa para ela, que pode resolver um dos maiores problemas
que a gente tem aqui na Terra. É um cientista que veio fazer um doutorado lá do Timor